Olá, eu sou o pastor André de Pirassununga e estou aqui com você mais uma vez para gravar uma série sobre valores. Nosso manual Apacentai esse ano, que Deus inspirou a vida do nosso pastor Joel Estevanato, presidente da nossa regional Mandaqui Bragantina, através do manual Apacentai que dirige as nossas mensagens dominicais e também as nossas reuniões de pequenos grupos, com a ideia de fomentar bem a pregação na mente, no coração, durante a semana, trabalhando no mesmo tema, com diferentes versículos no dia a dia, no devocional, nos grupos pequenos, para que a mensagem da palavra de Deus ela fique bem fixada no coração. Então eu quero te convidar você para estar conosco durante esta série, onde nós vamos falar sobre valores indispensáveis na formação de líderes, valores indispensáveis na formação de líderes. Uma série de 4 episódios que vai abençoar muito a sua vida, voltado não só para a liderança em questões de empresa, trabalho, igreja, mas principalmente na célula macro da sociedade que é a família. Tudo começa dentro de uma casa, dentro de um lar. Não tem lugar melhor para se formar líderes do que dentro do lar, do que entre a vida do casal que Deus formou, homem e mulher. Então nós temos muito a aprender com essa série. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal, quero convidar você para ativar os sininhos das notificações, compartilhar este vídeo com mais pessoas, que certamente vai edificar a sua vida. Fique conosco com mais um Conectados com a Palavra. Vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução, perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdido em tua liberdade, esse mundo eu vencerei. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, e o fogo cair, o chão vai tremer, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir, e o fogo cair, o chão vai tremer, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus
valores que aprendemos para a formação de um líder. Estamos no livro de Ruth, estamos falando de um personagem que às vezes não é muito conhecido pela igreja, Elimeleque. E você que não acompanhou o primeiro vídeo, quero convidar você a voltar e acompanhar o primeiro episódio, para que você pegue uma linha de raciocínio. Convidar você também que se inscreva em nosso canal, que ative o sininho para receber as próximas notificações e que continue sendo abençoado por essa palavra. Hoje nós vamos tratar sobre valores que aprendemos por quem tem lealdade ou quem possui lealdade. Valores que aprendemos com quem tem lealdade ou com quem é uma pessoa leal. Vamos ler o texto da importância da lealdade que nós vamos estar tratando aqui nesse programa, em Ruth capítulo 1, a partir do versículo 6, que nos diz o seguinte: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando o alimento, decidiu voltar. Falei no primeiro episódio com vocês que Elimeleque, ele muda de Belém, que significa casa de pão, do pão, dando um tempo, justamente esperando que quando aquela crise passasse, ele viesse voltar. Mas indo para Moabe, ele morre seus 2 filhos, e Noemi fica sozinha lá com as suas 2 noras. Agora a Bíblia vai dizer que Noemi, ela fica sabendo que voltou a ter pão na casa do pão, voltou a ter alimento ali, e ela vai retornar para aquela terra. O texto vai dizer o seguinte: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Interessante, né? O Senhor viera em auxílio do seu povo. Que povo? O povo que ficou lá. E em favor deles, porque eles não permaneceram também? Porque eles não estavam lá junto com o povo, se eles eram de lá. Porque saíram. Pense sobre isso, né? Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltaram para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Tradução NVI. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segundo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedidas, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não voltaremos, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque virão comigo. Poderiam ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para seu povo e para o seu Deus. Volte com ela.
Rute, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha, eu sinceramente, eu me assusto com alguns textos bíblicos. Eu me assusto porque nós estamos falando não de uma pessoa do povo de Israel. Estamos falando de uma moabita. Claro que vai se tornar uma das avós de Jesus. Vai entrar na genealogia. Mas até então é uma moabita. A própria Noemi vai dizer que elas tinham o seu próprio Deus. Não pertencia ao povo de Israel. Não tinham feito aliança no Sinai com Deus. Não tinha uma aliança com Deus. E Noemi, ela relata que essas mulheres permaneceram firmes com elas, leais aos maridos mesmo mortos. Ou seja, não arrumaram outros homens lá, permaneceram com a sua sogra, mesmo com os maridos delas falecidos. Mas agora Noemi tomou uma atitude de voltar para a sua terra e ela sabia o seguinte, que lá na sua terra as coisas eram diferentes. Não era como na terra delas que elas podiam arrumar um marido. Lá na terra dela, ela tinha que arrumar alguém do clã dela, da mesma tribo dela. E tinha que ter um resgatador primeiro. Tinha que ter um parente de Elimeleque naquela cultura que viesse se tornar um resgatador. Por isso que você vai ver que em Israel havia muitas viúvas. E essas viúvas não é que elas não tinham casas. Quando elas perdiam os seus maridos e elas não tinham filhos, elas perdiam os seus bens. Elas ficavam sem nada. A igreja primitiva, ela tinha esse cuidado com as viúvas. Era uma lei. A mulher não tinha direito à herança, não tinha direito a herdar. Você vai ver até que um homem no Velho Testamento que ele não tivesse um filho, ele possuía só uma filha, isso era uma coisa muito dolorosa para ele. Na genealogia, geralmente se citava o nome de homens e não de mulher. Em alguns casos específicos da Bíblia, foram citados algum nome de mulheres. E aqui nós vamos observar que Noemi, ela está voltando agora, retornando para a sua terra. Porque ela está dizendo, olha, o Senhor abençoou o seu povo. O Senhor voltou a abençoar. Veja como a gente tem que tomar cuidado em tempo de crise. Como a gente tem que entender as fases da vida. As pessoas que ficaram lá, que permaneceram lá, né, enfrentaram esse tempo de escassez, recebem a bênção de Deus e ela, ao saber que as pessoas de lá estão recebendo a bênção de Deus, ela retorna. Só que ela retorna agora não com uma crise material, não para enfrentar um lugar onde faltava comida. Ela volta com a pior crise que pode existir, com uma crise familiar, a perda do marido, a perda dos filhos, a perda, na verdade, de perpetuar o seu clã, a sua família, de dar continuidade à sua própria vida. Aquela mulher, ela volta desolada. E ela vai explicar para as suas duas noras que na cultura dela, ela teria que casar de novo. E arrumar um resgatador, um parente, casar, ter filhos com esse homem. E esses filhos crescerem, para que então elas pudessem casar com esses filhos e fazer parte da continuidade da família, porque essa era a cultura de Israel. E ela apresenta isso com algo muito impossível, que ela diz, mesmo que eu consiga arrumar alguém que me queira, que me resgate, vocês vão esperar eles crescerem até virar homens para ter vida com eles, vai ser isso? Então ela apresenta aquela situação e você vai perceber que Orfa, ela volta, ela entende que era uma situação complicadíssima. Mas a atitude de Ruth me surpreende. Ruth tem uma atitude que Elimeleque não teve ao ir para a terra dela.
Ruth, ela está saindo da sua terra aqui. A Bíblia está dizendo, não vai dizer que está faltando pão, que está faltando a possibilidade dela casar lá, não existe essa lei, não existia um clã, ela não tinha que ter toda essa preocupação de arrumar um homem ou um marido na sua cidade, no seu país. Não tinha essa cultura que tinha Israel. E agora ela tem a sua sogra falando para ela o seguinte, olha, ir comigo, e ela ainda se coloca numa situação ainda, que aquele povo naquela época temia muito. Você vai observar que o povo tinha um receio muito grande quando acontecia coisas na sua vida, eles tinham como punição de Deus, como por exemplo as pessoas no barco com Jonas. Quando aquela tempestade estava fora do comum, eles começaram a clamar por seus deuses, porque acreditavam que algum Deus estava enfurecido. Vamos clamar para saber por que esse Deus está enfurecido, porque alguém aqui fez alguma coisa para deixar o seu Deus enfurecido. E aí, quando sabem que era por causa de Jonas, o Deus de Jonas estava causando aquilo, a Bíblia diz que eles temeram ao Senhor. Então, quando Noemi vai virar para Ruth e vai dizer, olha, eu sou uma pessoa maltratada por Deus. Deus simplesmente se voltou contra mim. Eu sou uma pessoa que Deus voltou a sua mão. Ela está falando aqui, ó, o Senhor voltou, veio em auxílio do seu povo. Mas ao mesmo tempo ela está dizendo, olha, mas Deus se voltou contra mim. Deus está contra mim, a mão do Senhor está contra mim. E a Bíblia vai dizer que Ruth, diferente de Elimeleque, mesmo diante desse quadro apresentado pela sua sogra, diante de uma cultura diferente da dela, de um Deus que ela não tinha nenhuma aliança com ele, de um Deus que até então ela não tinha nenhum compromisso com ele, ela vai fazer um compromisso de lealdade. Ela vai dizer para sua sogra, olha, não me peça para te deixar, não me peça para te abandonar. A partir de hoje o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Aonde você morrer, eu vou morrer. A minha decisão é andar com você, é estar do seu lado. Que coisa interessante, que coisa, na verdade, para dizer, assustadora. Porque não é uma pessoa que, claro, pela vivência com Elimeleque, que era um levita, pela vivência com os filhos de Elimeleque, com a vivência com a Noemi, elas não ouviram falar muito do Deus de Israel, dos feitos do Deus de Israel. Com certeza elas tinham vontade de voltar com seus maridos e com seu sogro para a terra de Israel, porque estavam bem evangelizadas, com o coração ardendo, maravilhadas de saberem do que Deus havia feito. Com certeza. Mas as coisas mudaram. E Noemi coloca agora que esse Deus estava contra ela. E a situação dela ao chegar naquela terra seria visto como alguém. Ela vai falar agora, não me chamo mais de Noemi, que quer dizer agraciado, uma pessoa abençoada, mas de Mara, de alguém amarga, alguém cuja vida está amarga agora. Muda o meu nome, minha vida está cheia de amargura. Imagine Ruth já enfrentando a situação de lidar de ter que ser motivada, por exemplo, de receber ânimo de Noemi, por saber que ela servia o Deus de Israel, o Deus que fez tantas maravilhas, que certamente lá em Moabe ela não ouviu falar que o Deus que ela cria dos Moabitas tinha feito tal coisa como o Deus de Israel. Imagine ela agora, ela não está sendo motivada pela sua sogra ou evangelizada, ela está dizendo, olha, Deus está abençoando o povo lá, mas ele está contra mim. E a minha situação de voltar para lá é muito difícil. Me acompanhar é me acompanhar para viver na desgraça. É para viver na ruína. Eu sou uma pessoa sem rumo e sem destino. E ela decide, naquele momento, ser a companhia da sua sogra. Na verdade, Deus já estava preparando Ruth para ser a presença dele, a bênção dele, a companhia dele na vida de Noemi naquele momento. E Deus já tinha um plano traçado com isso. Mas é interessante o compromisso de lealdade de Ruth. Ela fazer essa afirmação. O seu Deus não é nem o meu Deus.
Ela está dizendo, o seu Deus vai ser o meu Deus agora. E o seu povo será o meu povo. E diferente de Elimeleque, que foge da casa do pão para ir para Moabe atrás de pão, Ruth está indo para um lugar onde tem pão, mas cujo o futuro, a questão familiar era comprometida. O futuro de se ter uma família, um marido, uma esperança de ter um marido, era uma coisa assim já dado pela sua sogra, sem esperança. Ao desenrolar da mensagem e desse episódio, nós vamos perceber que as coisas não eram bem assim. Diante de perdas e dificuldades, a gente tem que tomar cuidado, porque elas tendem a nos cegar. Elas tendem a se agigantar diante de nós. Noemi, ela está profundamente abatida, ela está profundamente desanimada, frustrada, mas Ruth consegue ficar do lado da sua sogra, mesmo naquele estado, tendo compaixão dela, sendo leal a ela e dizendo para ela, não, eu não vou te deixar sozinha, no momento desse eu não vou te abandonar, eu não vou deixar você voltar para lá, se está ruim, se está difícil, eu vou ficar do seu lado, eu vou permanecer do seu lado. Mas não havia promessa de ganhar nada com isso, só perda. Voltar como uma pessoa que seria considerada pelo povo amaldiçoada. Que muita gente lá conhecia, a gente vai ver isso, o texto vai dizer que ela é reconhecida quando ela volta, mas ela volta com uma nuvem negra atrás, uma história muito triste. Cadê o seu marido? Morreu. Cadê seus 2 filhos? Também morreu em Moabe. E eu voltei sozinha. Trouxe essa nora minha, moabita, veio habitar aqui comigo. Talvez as pessoas poderiam até falar para Noemi, olha, você sabe, você trouxe essa moça, colocou lá nessa condição, a dificuldade de vida que ela vai ter aqui, trouxe ela junto. Mas Ruth, ela colocou no coração. Ela disse, olha, eu não vou te abandonar. Eu vou estar do teu lado a partir daqui. Não importa o que aconteça, eu não vou te deixar sozinha, eu não vou te deixar nessa condição. É uma expressão de lealdade muito forte. É uma expressão de lealdade que é muito difícil de nós encontrarmos na vida. E não só isso. Alguém que está voltando para uma terra desconhecida, um Deus que até então, certamente ela conhecia através do seu sogro, do seu marido, do seu cunhado e da sua sogra, e voltando para um ambiente onde tinha comida, mas a esperança de se ter uma família não se tinha. Esse compromisso de lealdade, essa expressão de lealdade, nós vamos ver nos próximos episódios, o que gerou para a vida de Ruth e o que gera para a nossa vida. Quando nós temos a tendência de permanecermos leais, fiéis. Observe a vida de José, por exemplo, que mesmo sendo acusado de ter violado a mulher do seu senhor, de Potifar, ser jogado na prisão, em nenhum momento ele muda o seu caráter, a sua integridade, a sua lealdade a Deus. Ele disse, olha, como eu pecaria contra o meu Senhor e como eu pecaria contra o meu Deus. E mais uma vez, alguém que ainda não conhecia a lei. Não havia lei naquela época para dizer que era proibido ele deitar com a mulher de Potifar. Mas ele possuía uma consciência, ele disse, o meu Senhor não me vedou nada nessa casa a não ser a senhora. E por lealdade a Deus, ele é jogado na prisão de Faraó, no calabouço. E ali na prisão, a Bíblia diz que Deus estava com ele. E ele sai dali e ele vai se tornar governador de toda a terra do Egito. Então é muito importante nós pensarmos em sermos leais, em termos lealdade. Porque a empresa onde nós estamos, que é aquele patrão que sempre nos tratou com benevolência, que é muito triste isso, eu já trabalhei com pessoas em que, enquanto o trabalho estava bom, elas estavam comigo, recebendo o salário, mas aí a obra passa por um atraso, a obra passa do prazo, e o dinheiro agora tem que reduzir para conseguir manter e terminar a obra e concluir e ser abandonado por aquelas pessoas. Você vê pessoas que são assim.
Elas são muito difíceis de ser leais, de você encontrar pessoas leais do seu lado. E aqui está Ruth expressando lealdade. A gente pensa o que se ganha com isso. Qual é o valor da lealdade? Nós vamos perceber agora. Porque se na sua vida está faltando lealdade, se na sua vida está faltando essa expressão de permanecer, de estar com pessoas, pensa aquele marido, até o próprio casamento diz que a aliança do casamento se dá na doença, na tristeza e na pobreza. Eu me lembro que ao passar por um momento muito difícil da minha vida, quando fui pastorear a igreja de Atibaia, eu tive um acidente, perdi o emprego, e estava numa fase da minha vida que eu achei que eu ia avançar, que agora eu poderia dar uma boa vida para minha família. Meu sonho de construção, estava com 2 obras, tudo que eu sonhei que me traria estabilidade estava diante de mim, de repente se perdeu. Eu perdi toda a esperança. Virei para minha esposa e disse, olha, se você quiser voltar para sua mãe, volta para casa de sua mãe, reconstrói sua vida, porque comigo você não vai ter esperança. Que futuro você tem comigo? Estava pastoreando uma igreja, estava com meus 39 anos, não tinha casa, não tinha onde cair morto, 2 filhos pequenos, e agora sem obra, acidentado, sem de onde tirar um salário. E eu escuto algo dela que me trouxe tanta segurança, me trouxe tanta paz. Ela disse, ainda que você for morar debaixo de uma ponte, eu vou estar com você. Que coisa boa quando temos pessoas assim. Pessoas leais, pessoas que permanecem leais ao seu pastor, pessoas que permanecem leais à sua empresa, pessoas que ficam no tempo da crise, certamente vão colher frutos. Certamente vão colher o fruto da lealdade. A lealdade, pode ter certeza, o apóstolo Paulo diz, não se canse de fazer o bem, que ao seu tempo, se não desanimarmos, nós vamos colher. Lealdade é uma plantação que se faz e aparentemente não se colhe tão rápido. E para alguns até é uma besteira, uma palhaçada. Para alguns até não vale a pena. Como se permanecer leal a uma pessoa? O problema é da pessoa, como o Noemi está dizendo, o problema é comigo. Foi o meu marido que me trouxe para cá. A gente que trouxe problema para vocês, vieram para cá para casar e trazer um transtorno para a vida de vocês. Mas Ruth, ela tomou uma decisão. Ela disse, não, eu não vou te deixar sozinha. Eu não vou te deixar nessa condição. Sua vida já está ruim, sem marido, sem os filhos. E eu vou te largar na mão? Eu vou te fazer companhia, eu vou ficar do seu lado. Eu vou ser a sua companheira a partir daqui. Você é a pessoa que vou estar do teu lado para te consolar, para te fortalecer e para te ajudar. E nós vamos ver no próximo episódio, ou nos próximos episódios, os frutos disso. Antes, nós temos que ainda aprender uma lição muito importante quando pessoas que são mal lideradas, quando elas têm mal liderança sobre a vida delas, quais são as consequências da formação desse líder. Hoje eu quero orar com você para que Deus desenvolva esse valor na sua vida. O valor da lealdade. Não é algo fácil. Eu digo para você com toda certeza. Uma pessoa que se firma, que é leal, encontrarmos pessoas leais é uma coisa bem difícil, que da maioria das vezes o que encontramos são as pessoas dizendo, olha, está difícil permanecer com você, eu não estou vendo o futuro, as coisas não vão para frente, eu vou voltar atrás, e normalmente somos deixados em tempo de dificuldade. Mas nós temos que aprender a ser pessoas leais e permanecermos firmes, e cremos que Deus olha muito atentamente para isso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Deus está de olho em pessoas que vivem na lealdade, que praticam a lealdade. Aparentemente parece que não compensa em um mundo de injustiça, em um mundo onde parece que aquele que lucra é aquele que rouba, aquele que faz tudo errado. Não, o valor da Bíblia, nós temos que olhar para a Bíblia e dizer que vale a pena ser leal. Curve sua cabeça nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que está me assistindo nesse episódio, desenvolva essa característica de lealdade nela, para que ela não olhe para as circunstâncias, para as dificuldades, mas diante dos problemas da vida, das crises na empresa, da crise na igreja, da crise que uma pessoa possa estar enfrentando até no próprio casamento, a esposa, a crise de saúde, a crise familiar, ela faça essa aliança de permanecer do lado, de permanecer firme, de estar junto, de estar lado a lado,
Nós precisamos do valor da lealdade na nossa vida. Sabemos que não é fácil, mas o Senhor, pelo teu Espírito, pode nos tornar pessoas leais e pessoas que apoiam pessoas em tempos difíceis, que estejam do lado de pessoas em tempos de desespero e de angústia, que possamos permanecer do lado de pessoas como Noemi, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meu convite a você agora que está nos assistindo é para contribuição. Você precisa entender a importância da contribuição no reino de Deus. Eu tenho falado muito com a igreja da importância de eles não deixarem de pegar esse envelope quando entram no culto, mesmo quando não tem nada para colocar no envelope. Quero ler com você Gênesis, capítulo de número 28, a partir do versículo 10. Uma coisa interessante. Jacó sai de casa fugido do seu irmão Esaú e ele sai sem nada. Ele sai só com o cajado dele, sai totalmente duro. Sai com rumo para uma determinada região. Mas ele sai realmente sem nada, sem dinheiro e sem nada, só com o cajado nas mãos. E no meio desse percurso ele vai dormir num lugar, ele vai deitar com a cabeça na pedra. Vai dormir no meio da estrada com a cabeça na pedra. O versículo 10 de Gênesis 28 nos diz o seguinte: Jacó partiu de Betseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Imagina um patriarca dormir com a cabeça na pedra, né? Tem vezes na vida que nós estamos dormindo com a cabeça na pedra. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dela estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, Deus de Israel, de Isaque. Darei a você e os seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna e derramou óleo sobre o topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente era chamada Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será por meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna lhe servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Veja que não havia lei que ordenasse dízimo. Nós não estamos aqui no tempo da lei ainda, Moisés ainda nem tinha escrito a lei. E Jacó, ele faz uma promessa. É interessante como o cara tinha ali no meio do lugar, dormindo com a cabeça na pedra. Ele tem um sonho, nesse sonho vem uma palavra profética para a vida dele. O que está acontecendo ali é um ambiente de igreja, porque ele vai chamar de casa de Deus. Porque é na casa de Deus que você recebe promessa. Não é na casa de Deus que Deus fala com você, que vem as palavras de promessa para a tua vida, onde Deus libera a bênção. Deus está em sonho pregando para ele. Falando: eu vou te abençoar, eu vou te guardar, eu vou fazer o que eu prometi aos seus pais. Você vai ser uma bênção. O que eu estou falando vai ser cumprido sobre a tua vida. Aí ele acorda. E quando ele acorda, ele diz: olha, esse Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus. E por ter consciência que ele teve palavra e que ele teve na casa de Deus, ele vai fazer uma oferta, mas ele não tinha oferta. Ele pega a pedra que ele estava deitado, como alguém que pega um envelope vazio na hora do culto, mas tem a preocupação. Ele pega aquela pedra e ele diz: olha, essa pedra é o que eu estou oferecendo como hoje um acordo entre mim e o Senhor. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me levar em paz e me trazer de volta à casa do meu pai, em tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo de tudo. O que Jacó tinha naquele momento? Uma pedra. E o que é interessante, ele tinha consciência de que ele tinha que ofertar.
Mesmo não dando oferta, ele tinha que fazer um compromisso de oferta. Então, nesse momento, eu quero desafiar você, que está sendo colocado aí no nosso link, o Pix da igreja, para que você possa fazer sua contribuição. E você que talvez esse momento não tem, faça um voto com o Senhor. Faça um voto com Ele, no seu coração. Faça um voto com Ele de que se Ele abrir uma porta para você, você vai passar a ser fiel a Ele, você vai contribuir com a obra missionária, você vai ajudar para a obra missionária, você vai ser fiel na casa de Deus, abençoando a obra de Deus com o seu dízimo. Faça esse compromisso com o Senhor. Observe que Jacó se torna um dizimista antes de ter uma igreja ou um prédio construído. Ele participou de um culto com Deus no meio do caminho, no meio da estrada. E ali aquele cara, ele vira um dizimista. Então eu quero falar da importância de você ser um dizimista na casa de Deus, de você ser um contribuinte e agir pela fé, sobretudo pela fé. Eu quero orar agora, nesse momento, por você que vai fazer essa contribuição. Meu Deus, abençoe essa pessoa que está me assistindo agora nesse programa Conectados, que está preparando a sua contribuição, que vai ter esse tempo para contribuir para o seu reino, para com a sua obra, porque nós percebemos que não existe culto sem oferta, Senhor. Não existe culto onde tenha louvor, tenha pregação e não tenha oferta. Nós estamos vendo aqui que ele para ali naquele caminho, ele deita com a cabeça na pedra, ele tem pregação, ele tem os anjos subindo e descendo. O texto não diz que estavam cantando, mas estavam subindo e descendo aquela escada, e ele acorda e ele faz uma oferta mesmo sem ter oferta. Porque aonde tem culto precisa ter oferta. Que o Senhor abençoe essa pessoa que está contribuindo nesse momento, em nome de Jesus. Você verá que tem pessoas ao seu lado, procurando por alguém que lhes dê atenção, que estenda suas mãos, que mostre o caminho e dê direção. Deus me chamou, Deus me escolheu para profetizar sua palavra entre as nações. Deus me chamou, Deus me ungiu. Não fugirei mais de ti, meu coração aberto está ao teu chamar. Olha a sua volta. Chegamos ao final desse episódio da série. Fique com a gente. Estamos falando de valores que aprendemos na formação de líderes. Há conteúdos muito importantes para você nesse canal do YouTube, na página da nossa igreja, onde não só tem ofertado esse programa Conectados com a Palavra, mas também os cultos da igreja, os cultos matinais, os cultos noturnos, os cultos que tem pela tarde, os trabalhos que tem nessa igreja. Então é muito importante você se inscrever no canal, muito importante você ativar o sininho, muito importante também você compartilhar. Prepare o teu coração para os próximos episódios que vêm do Conectados. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por esse tempo que você tem prestado a nos ouvir e com certeza recebendo valores da palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.